Você já ouviu falar dos homens de preto? Aqueles misteriosos agentes que aparentemente aparecem do nada, de terno preto e óculos escuros, sempre prontos para esconder algo. Ou quem sabe, apagar a memória de quem presenciou algo estranho? Pois é, essas figuras enigmáticas têm uma história que mistura ficção, teoria da conspiração e até mesmo alguns casos reais que deixam qualquer um de cabelo em pé. E acredite, a coisa vai ficar ainda mais bizarra do que você imagina. Hoje, a gente vai falar sobre a teoria mais insana que envolve os homens de preto e como eles se conectam com um fenômeno curioso e, quem diria, com vacas. Isso mesmo, você não ouviu errado. Se você acha que esse assunto é só mais uma viagem maluca, fica com a gente, porque ao final você vai pensar duas vezes antes de ver um cara de terno e óculos escuros na rua. Para entender a teoria do homem de vaca, precisamos primeiro conhecer os homens de preto, ou MIB. Essas figuras são frequentemente associadas a eventos UFOs, seres extraterrestres e teorias de conspiração. Os relatos sobre os MIB começaram a surgir logo após o famoso caso de Roswell, em 1947. Quando um objeto voador não identificado teria caído em uma pequena cidade nos Estados Unidos. Desde então surgiram histórias de testemunhas que afirmam ter sido visitadas por homens misteriosos, que se vestem de terno e óculos escuros, e que tentam silenciar qualquer um que tenha visto algo fora do normal. Mas quem são esses MIB? Por que eles aparecem sempre depois de um avistamento de UFO? E mais importante, o que eles querem? Existem muitas teorias, mas uma delas é a de que esses homens são, na verdade, agentes de uma organização secreta que trabalha para encobrir a verdade sobre a vida extraterrestre. A primeira menção conhecida aos homens de preto foi em 1953, por um jornalista chamado Gray Barker, que escreveu sobre uma série de encontros que ele acreditava estarem diretamente relacionados a ocultação de informações sobre UFOs. Agora, a história vai ficar ainda mais estranha. Como é que as vacas entram nesse enredo? Aqui está a parte mais insana da teoria. Em várias histórias de pessoas que afirmam ter tido encontros com UFOs, especialmente em áreas rurais, um padrão estranho começa a aparecer. Vários relatos mencionam que depois de avistamentos de OVNIs, vacas começaram a ser encontradas de maneiras extremamente estranhas e misteriosas. Algumas apareciam sem certos órgãos, como olhos ou genitais, outras com queimaduras precisas ou cicatrizes, como se algo extraterrestre estivesse fazendo experimentos. A conexão entre essas vacas mutiladas e os homens de preto logo se fez. A teoria sugere que esses agentes secretos, com seu conhecimento de outros mundos, estariam de alguma forma envolvidos na coleta de espécimes biológicos ou até mesmo em experimentos genéticos relacionados à vida alienígena. Mas calma aí, a história fica ainda mais curiosa. Testemunhas afirmam que, após esses encontros estranhos com vacas mutiladas, eles começaram a ser visitados por figuras misteriosas de terno preto e óculos escuros, tentando convencer ou até intimidar as pessoas para que elas não falassem sobre o que haviam visto. E adivinha, esses encontros aconteciam quase sempre em áreas rurais, onde os pecuaristas eram os principais afetados pelas mutilações. Mas qual a conexão entre as vacas e os MIB? Bom, ninguém sabe ao certo, mas as histórias são tão consistentes que parece que esses homens de preto estão tentando esconder algo. E o que seria esse algo? Bem, essa parte a gente ainda vai descobrir. Aqui, a coisa começa a ficar ainda mais bizarra. Alguns teóricos da conspiração acreditam que os homens de preto não são humanos, mas sim extraterrestres disfarçados, tentando impedir que a verdade sobre a vida alienígena chegue ao público. Segundo essa teoria, as vacas mutiladas seriam apenas uma distração para esconder o que realmente está acontecendo. Em outras palavras,
Os MIB estariam camuflando experimentos genéticos alienígenas que envolvem seres humanos, e as vacas seriam apenas cobaias, como se fossem testes para alguma coisa muito mais grandiosa e assustadora. A ideia de que as vacas estão sendo utilizadas como parte de um experimento secreto faz sentido, mas a pergunta permanece: por que vacas? Por que não outro tipo de animal ou até mesmo humanos? Os mais céticos, é claro, dizem que tudo isso é uma invenção de teorias de conspiração e que as mutilações de vacas podem ser explicadas por causas mais simples, como ataques de predadores ou até mesmo rituais de ocultismo. Mas quem pode realmente explicar as cicatrizes exatas e as mutilações precisas que ocorrem sem nenhum sinal de luta? Agora vamos à pergunta crucial: o que os homens de preto estão realmente tentando esconder? Será que há uma ligação entre os OVNIs e as vacas mutiladas? E por que esses agentes secretos parecem sempre estar um passo à frente, apagando qualquer vestígio de testemunhas ou evidências que possam vazar para o público? Uma teoria interessante é que a mutilação de vacas tem algo a ver com um tipo de pesquisa extraterrestre em biotecnologia. Imagine que os alienígenas possam estar tentando entender o funcionamento biológico de formas de vida mais simples, como as vacas, antes de passarem para organismos mais complexos, como os humanos. E é aí que entram os homens de preto. Talvez eles sejam simplesmente a fachada humana de uma rede muito maior, trabalhando para ocultar essa pesquisa avançada. Mas, se você acha que o mistério termina por aqui, espere até o final. E agora que você já mergulhou na teoria do homem de vaca, será que tudo isso é real? Ou estamos todos sendo manipulados por um grande jogo de ocultação de informações? Eu quero saber o que você pensa. Deixe aqui nos comentários se você acredita que os homens de preto estão realmente envolvidos em algo extraterrestre ou se tudo não passa de uma grande invenção. E claro, se você está adorando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque temos muito mais mistérios, teorias malucas e histórias surpreendentes para explorar com você. Não deixe de ativar o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo, onde a verdade pode ser mais estranha do que você imagina.